Olá, amigos, para mais um episódio do programa Debatendo Joana de Ângeles, Aprofundamentos na Série Psicológica. Um estudo que fazemos acerca do trabalho da nobre mentora, unindo os conhecimentos de Allan Kardec aos da psicologia profunda, nesta busca de entendimento do ser humano que somos, em vias da nossa compreensão do ser espiritual que também nos constitui. Para o episódio de hoje, vamos começar a responder aquelas perguntas que foram feitas numa postagem de julho que fizemos para sugestões e dúvidas. Roberg Filho nos traz o seguinte: estimaríamos muito uma abordagem com respeito à psicanálise de Freud. Como seria a psicanálise no desdobramento de um estudo na psicologia espírita? Obrigado pela atenção. Felicidades. Lembrando que o termo psicologia espírita, utilizado por Joana de Ângeles, não diz respeito a uma outra corrente de psicologia dentro do espiritismo, mas é uma abordagem espírita acerca dos fenômenos estudados pela psicologia, os fenômenos profundos da nossa psique, dos sintomas psicológicos, emocionais, utilizando-se também do linguajar da psicologia moderna. Então é um olhar espírita sobre a psicologia e não uma corrente à parte da psicologia. Bom, o nosso amigo aqui, ele nos pergunta acerca então da psicanálise de Freud, que é uma teoria muito válida. Freud é um dos desbravadores do inconsciente, não foi o primeiro, como os estudos históricos trazem, pois já havia Frederick Myers, Pierre Janet, Gustav Theodor Fechner, entre muitos outros, mas ele foi um dos que mais se destacou numa teoria estruturada acerca do inconsciente. Muitos dos elementos trazidos por Freud, Joana de Ângeles comenta em sua série psicológica. Porém, assim como Carl Gustav Jung, ela não concorda com toda a teoria de Freud, mas utiliza como uma peça importante. Ele foi então um dos grandes gênios da humanidade, nos trouxe e nos brindou com tantos conhecimentos, mas tanto Joana quanto Jung discordam do caráter sexual da energia psíquica, a libido. Segundo ambos, a energia psíquica ela teria inúmeras variações na sua forma de manifestação, sendo a sexualidade uma delas, muito importante, porém não seria uma característica que delimitaria então esta energia, que pode se dar também na cultura, na espiritualidade, religiosidade, na inventividade, na própria civilização, sendo que para Freud, a civilização e a cultura, ela se daria devido ao estancamento da energia sexual, que ganharia outro rumo. Seria então uma corruptela da energia sexual, em que o ser humano estaria então em um grande dilema. Ou ele goza da sexualidade indiscriminadamente e não se desenvolve, ou ele trava, forma um conflito neurótico, consegue então canalizá-la para outros ambientes, mas fica preso nesse conflito, porque ela deveria estar, digamos assim, canalizada na realização sexual, mas ela então foi direcionada para a cultura, que acaba sendo, digamos assim, a cultura e civilização, um acidente de percurso devido a esse entrave, essa conflitiva sem resolução. Para Jung, a libido, a energia psíquica, ela se manifesta de forma instintiva dentro da sexualidade em um amplo espectro. Desde a sexualidade mais carnal, desde o aprofundamento do relacionamento, da conexão entre os indivíduos, e a sua transformação da libido, como ele traz no livro Símbolos e Transformações da Libido, essa transformação que vai então para a cultura e para a civilização, também faz parte da natureza, essa transformação. Ela também é natural. Então, Joana de Ângeles vai então dialogar com a teoria freudiana com determinados cuidados. Até porque ela compreende que a origem das questões que nos envolvem não necessariamente se dão por uma questão sexual e da infância, pois ela nos traz que Freud buscou na primeira infância a origem dos nossos traumas e questões da nossa personalidade, pois ele buscou o mais atrás que pôde, não compreendendo então o fenômeno da reencarnação, que ficaria então para gerações futuras esse descobrimento. Uma questão muito parecida trazida por Wilson Marcos, que nos traz o seguinte: boa noite, estou pensando em fazer um curso de psicanálise clínica, porém gosto muito de Jung.
Qual a visão de vocês a respeito? Acreditamos que é uma escolha de foro íntimo. Tanto as teorias de Freud quanto de Jung são teorias muito boas. Claro que, numa visão espírita, nenhuma delas se encaixa perfeitamente. Segundo Joana de Ângeles, a teoria de Jung é aquela que é mais fácil fazer uma conexão, uma ponte com a teoria de Joana de Ângeles e as percepções de Allan Kardec. É claro que quando vamos estudar Jung nas suas obras, não temos ali uma apropriação necessariamente espírita, mas sim uma apropriação que não fica presa no materialismo, que dá maior espaço e valor à religiosidade e à espiritualidade, pois ele traz então a função religiosa da psique como uma função básica da nossa psique, da nossa mente, que merece e necessita ser vivida de forma sadia. Ele traz aí o papel da espiritualidade, ele fala também sobre os fenômenos anômalos e a sincronicidade, falando de fenômenos paranormais. Ele tem uma ampla percepção acerca da mediunidade, aonde ele passa desde a primeira interpretação que a mediunidade estaria encarcerada na manifestação de complexos psicológicos, a uma segunda percepção de que, apesar de que isso faria parte do inconsciente do médium, seria um aspecto saudável de desenvolvimento da personalidade, e uma terceira, que fala então de uma mediunidade legítima, de um contato realmente com o mundo dos mortos, conforme ele mesmo vivenciou. Nessa terceira visão, ficando mais restrita às suas cartas e às suas vivências pessoais. Então, a teoria de Freud também é muito válida. Claro que, transitando no mundo das correntes psicológicas, lidaremos com um terreno muito fértil, com um material muito rico. Porém, ao espírita, que tem uma compreensão da vida além da morte, da comunicabilidade dos espíritos e da reencarnação, temos que ter um cuidado, pois muitas das vezes estamos lidando com fenômenos e teorias materialistas. A própria teoria de Freud é extremamente materialista. Apesar dele ter estudado o espiritismo na década de 20, ter estudado telepatia, naquela que ficou chamada pela crise ocultista da década de 20, segundo seu biógrafo Ernest Jones e segundo também Elizabeth Rudnesco, uma grande psicanalista e historiadora da atualidade, ele depois vai trazer em O Mal-Estar da Civilização uma visão muito pessimista acerca da religiosidade, a compreendendo apenas naquilo que o psicólogo Harold Kennedy chamaria de uma apropriação psicológica espiritual negativa, e não uma apropriação positiva, como também ocorre, né, quando utilizamos da religiosidade e da espiritualidade de forma sadia e criativa. Então fica a Wilson encontrar o seu próprio caminho. Acreditamos que todos os ouvintes, todos os estudiosos de Joana têm um grande manancial aí junto das obras da mentora e um grande trabalho aí a se desenvolver, quem trabalha nessa área, junto à psicologia e à psiquiatria. Adriana Souza nos diz o seguinte: agradeço muito o trabalho de vocês. Estou amando a série psicológica e os livros, incluindo Refletindo a Alma e Espelhos da Alma. Um tema que poderia ser abordado seria quando ocorre aquele fenômeno da pessoa estagnar no seu caminho e encontrar dificuldades de seguir adiante. Quais poderiam ser as causas e as formas da pessoa não desistir e superar esses obstáculos? Outro tema também poderia ser sobre como conhecer as crenças que temos inconscientemente e como transformar as negativas ou limitantes. As crenças são as mais difíceis de serem trabalhadas ou não. Grande abraço a toda a equipe. Interessante que a Adriana utiliza aqui do termo das crenças inconscientes, que é muito utilizada na terapia de Jeffrey Young, dentro da corrente cognitivo-comportamental, que é mais atual, mas que o mesmo fenômeno já foi estudado por Jung de forma um tanto mais profunda, pois as duas correntes são muito válidas, não é? Quando ele fala acerca dos complexos psicológicos. Jung foi então o introdutor da teoria dos complexos na psicanálise, na psicologia como um todo, e ele a desenvolve melhor na sua psicanálise, na sua psicologia analítica, que também ele chamou de psicologia complexa. Então ela está falando aqui de um fenômeno muito natural
que é a estagnação. E Joana de Ângeles nos alerta contra o retraimento, a fim de que possamos identificar qual é a fantasia por trás deste movimento de regressão excessiva da libido, da energia psíquica. Pois regressão e progressão da energia psíquica nos constituem o tempo inteiro. Isso ocorre várias vezes durante o período de um mesmo dia, como também marca movimentos psicológicos importantes e até mesmo o nosso tipo de personalidade. A regressão é buscar energia, eu volto energia para mim, para me fortalecer. Então, fortalecido, eu avanço para o mundo exterior e para as minhas buscas num processo progressivo. Há tanto a regressão patológica, doentada, quando eu regrido, em vez de eu buscar força, eu me retraio cada vez mais e vou perdendo características, perdendo então criatividade, como há a progressão patológica. Eu busco o tempo todo lá fora e não consigo voltar para dentro num processo de reorganização. É claro então que esses dois movimentos podem se dar de forma saudável. Eu busco então meditação, eu busco leitura, reflexão, descanso, contato com a natureza, momento em família, momento comigo mesmo, e me sinto fortalecido para uma progressão também mais sadia no meu trabalho, nos meus estudos, nos meus afazeres, na minha sociabilização. Então fica o convite para que todos busquemos nos analisar nestes dois aspectos de nossa vida. Joana de Ângeles vai trabalhar a ideia do retraimento também como uma espécie de egoísmo, como uma espécie de autoanulação, pois estaríamos falando aí da parábola dos talentos, aonde o servidor temeroso, ele enterra o talento dentro do solo com medo de perdê-lo, ao invés de levar os banqueiros para que se multiplique. Jesus, ao cunhar essa parábola, falava de um processo natural de nossas encarnações, aonde, pelo medo de falhar, nós anulamos a nossa vinda aqui na Terra e o propósito do enfrentamento. Uma dica é o livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, onde ela também analisa as duas manifestações arquetípicas presentes na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, aquele que sai de forma desvairada, a utilizar-se talvez de uma forma um tanto desequilibrada dos recursos paternos, fala então dessa extroversão exagerada, mas que, se perdendo, ele se encontra, pois ele vai redimir-se do seu próprio equívoco através da humildade e do reencontro com a figura do pai. Mas ela analisa também uma outra figura mais sombria que ficou escondida muitas vezes na interpretação desta parábola. É do filho que fica, pois segundo a visão da mentora, o filho que fica não necessariamente seria responsável em termos emocionais e psicológicos. É certo que a sua responsabilidade externa diante dos afazeres, junto ao trabalho do pai, era presente. Porém, segundo a mentora, a sua personalidade era daquele utilitarista que permanece junto do pai visando a sua herança e visando, então, outros tipos de facilidade. Ele inveja o outro filho que saiu e quando volta é morto um animal em homenagem àquele. E ele cai, então, ele também tem a sua queda. Assim como o primeiro teve a sua queda, o que fica tem a sua queda na inveja e na não aceitação de caminhos pela qual ele poderia se desenvolver. Este é a imagem do retraimento. Então, ele não erra, mas é por medo de falhar. O seu erro é outro, então. E das duas formas, tanto o filho que sai quanto o filho que fica, trazem a imagem do equívoco e do reparo, do reequilíbrio e do autoencontro, pois temos ali duas possibilidades de autoconhecimento de valores diferentes, de manifestações diferentes. Um sai, falha e retorna. O outro fica, retraimento, falha, cai no movimento de inveja e também se reencontra no diálogo com o pai. Cabendo agora os dois, se pudéssemos extrapolar a parábola, buscar características um do outro, a fim de também se conhecer e se tornarem ainda mais valorosos diante da oportunidade da vida.
Essas foram algumas colocações. No próximo episódio, num dos próximos episódios, daremos caminho às outras perguntas e respostas, convidando a todos a refletir, utilizando-nos das obras da série psicológica da mentora Joana de Ângeles. Deixamos agora alguns vídeos aqui de sugestão dentro de temáticas diversas de estudos da mentora. Até breve.